Glorifico a Deus porque o Senhor me usou para ajudar a lapidar esse vaso. E hoje eu tenho muita satisfação em lhe ver incumbida dessa missão que Deus está entregando à senhora. Então está aqui a irmã Wanderleia, uma senhora lá do Acará, Assembleia de Deus do Acará. E Deus tem usado por ela ter passado. E eu creio que hoje não será diferente aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar nesta hora. Senhor, a tua serva vai ministrar a tua palavra. Eu creio, Senhor, que tu já preparastes, glórias a Deus, todas as coisas nesta noite, a fim de que o Senhor possa transmitir a tua igreja através da instrumentalidade da tua serva. Te peço, meu Deus, que o Senhor tome nas suas mãos e ouças como quiseres, glórias a Deus, de modo que o teu nome seja em todo glorificado. No nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma grande alegria e honra estar aqui no campo de Santa Bárbara, o qual o pastor João está no pastoreado aqui neste campo, né? Glórias a Deus, sou feliz e honrada pela vida desse grande homem de Deus. Aleluia. A igreja está de parabéns. Glórias a Deus. E eu sou muito grata a Deus pela minha vida, pela vida do pastor João e pela igreja do Senhor de Santa Bárbara, né? Já é a segunda vez que o Senhor me traz a esta cidade. E hoje eu creio e acredito no Deus que eu sirvo, que não será diferente. Aquilo que Ele tem para entregar nesta noite, para esta igreja, Ele com certeza irá entregar, através da minha pessoa. A palavra de Deus, ela... Glórias a Deus, o convite que me foi feito, né? Deste círculo de oração Rosa de Saron. Glórias a Deus, 17º ano do círculo de oração Rosa de Saron, aqui na Santa Bárbara, né? Glórias a Deus. Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus venha honrar cada vez mais os compromissos que vocês têm diante do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E desde já eu quero agradecer o convite que me foi feito. E também quero trazer em consideração do meu pastor Paulo Sérgio Cabral, a esta igreja. Senhor pastor, pensei que não fosse, glória a Deus, liberar, mas glórias a Deus, o Senhor é quem cuida das nossas vidas. Quem manda em nós é Deus. Nós obedecemos os nossos líderes. Se ele dissesse não, eu não viria, né? Porque tem que obedecer. Glórias a Deus, mas aqui estou. Glórias a Deus. Vamos lá para a palavra do Senhor, onde está baseado o tema Esther. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esther, capítulo 4, versículo 16, que traz como tema o segredo da vitória. Jejum e oração. O segredo, porque está atrás ali. O segredo da vitória é jejum e oração. Glórias a Deus. Tem este tema, louvado seja Deus, está baseado em Esther, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler, amados. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuas por mim, e não comas e nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Glórias a Deus, a igreja
Podem sentar, glorificando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Nesta noite, eu quero agradecer primeiramente a Deus por este privilégio. E agradecer a Deus também pelo pastor João Pantoja, confiar o microfone desta igreja em minhas mãos. Glórias a Deus. Amados, sem Jesus não somos nada. Mas com Ele nós possamos todas as coisas. E este tema tão maravilhoso, o segredo da vitória, aleluia, jejum e oração. É este segredo, amados, que muitos não querem. Muitos não querem ter este segredo, obedecer, para ter este segredo da vitória através do jejum e da oração. A palavra do Senhor, amado, ela aborda aqui a palavra do Senhor Jesus no livro de Esther, que fala de Esther, uma judia, glórias a Deus, órfã, que todos sabem, de pai e mãe, né? Foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Ele que tinha posse de guarda da rainha Esther. Glórias a Deus, ela já não tinha mais seus pais, né? É vivo. E ela foi criada por este grande homem de Deus. Louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor, amados, ela traz uma história de vida muito significante para a igreja do Senhor através desta mulher. Através desta mulher que se tornou uma rainha. Louvado seja Deus. Ela tinha o primeiro nome que se chamava Hadassah, mas o seu nome é como Esther, que ele tem o significado de estrela, que brilha, louvado seja Deus. Amados, a palavra do Senhor, ela é muito importante para conosco, para nossas vidas, através deste texto. Este texto, amado, ele vem nos abordar a prática do jejum e da oração. Esta prática do jejum e da oração, ela foi, amado, abordado ali no reino do rei Assuero através da vida da rainha Esther. Ela, louvado seja Deus, depois, amados, que foi cometido o que aconteceu, né, sobre aquela lei que foi, amados irmãos, que foi, louvado seja Deus, aquela lei, amados, que saiu, né, para que fosse exterminado todos os judeus. E Esther, ela estava ali no palácio, louvado seja Deus, ela estava ali sem saber do que estava acontecendo, sem saber que esta lei que tinha sido passada pela mão do rei, e a mão que tinha preparado este negócio para que ele viesse lucrar com este edito. Louvado seja Deus. É porque a palavra de Deus, amado, ela vem nos trazer nesta noite aquilo que é muito importante para as nossas vidas. Então, amados, a palavra do Senhor, ela fala que ela era uma filha órfã, né, de pai e mãe. Mas aqui a palavra do Senhor, amados, ela possuía uma beleza exterior. Não foi em vão que Esther, ela chegou ali naquele palácio. Não foi em vão que Esther, ela estava ali naquele palácio. Louvado seja Deus. Ela estava ali, amados irmãos, por um propósito do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Porque para todas as coisas, o nosso Deus, Ele tem um propósito. E como o nosso Deus, Ele trabalha diferente de mim e de você. Ele trabalha da maneira que Ele quer, do modo que Ele quer, do jeito que Ele quer e para os propósitos que Ele quer. E como Ele tinha propósito na frente, louvado seja o nome do Senhor, esta mulher, ela foi parar naquele palácio. Amados,
nós estamos com o nosso horário avançado, e aqui o Senhor ele vai me ajudar a resumir esta mensagem para conosco nesta noite, para saber aquilo que Ele tem para entregar para esta igreja, que durante estes meses oraram e jejuaram ao Senhor em busca da sua vitória. Louvado seja Deus. Amados, nós sabemos que para tudo tem um chamado. E quando se tem um chamado, tem um propósito. Ela não estava ali naquele lugar por acaso, mas ela estava ali porque ela tinha um chamado de Deus. Talvez nem ela imaginaria e nem pensava qual era o chamado de Deus na sua vida ali naquele lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas para todas as coisas, Deus, Ele trabalha diferente de nós. Aleluia. O trabalhar de Deus, amados, ele não é igual ao nosso. O nosso trabalhar, amados, ele não vai na expectativa daquilo que Deus quer trabalhar. Porque até a nossa confiança, ela não vai muito adiante. Se nós nos colocarmos diante do nosso Deus, a nossa totalmente confiança no Deus Todo-Poderoso, no Deus que nós servimos, este Deus vivo, que livrou esta mulher, e livrou o povo judeu, amado, do extermínio que estava preparado ali através do edito, amados irmãos, através de uma ordem que foi lançada para todos os reinos dos persas. Louvado seja Deus. E foi programado, amados, esse edito para todos os reis daquele lugar, que era para os judeus serem todos exterminados. Mas como nós sabemos que Deus ele trabalha na frente de Satanás, ele estava trabalhando ali para tentar, naquele momento, talvez matar o povo, o qual vinha nascer o nosso Salvador do mundo. E ele querendo com os planos dele, porque ele é astuto, ele trabalha de maneira também sutil para tentar impedir os planos do Senhor Jesus. Aleluia. Mas o nosso Deus, o controle está nas suas mãos, o controle está na mão do Deus vivo, e Ele sabe todas as coisas. Deus sabia de todas as coisas, da trama de Amã, mesmo ali, ele oferecendo as suas pratas, o seu tesouro, em prol da morte daqueles judeus, mesmo o rei Artaxerxes, o rei Assuero, ele não aceitou aquela oferta, mesmo ele não tendo aceitado, mas ele continuou adiante com a sua prática. Porque, amados, ele estava ali, movido de inveja, movido de raiva, sem saber como ele poderia agir para exterminar o povo de Deus, o povo escolhido do Deus vivo. Quantas pessoas não têm tramado contra a minha vida, contra a tua vida, para tentar impedir até mesmo os planos do Senhor Jesus na tua vida? Tramando é para tentar impedir os planos do Senhor, para tentar impedir você ir adiante, você fazer o ide do Senhor e fazer aquilo que Deus tem para você fazer. Sabemos que não é diferente na vida do povo de Deus aqui nessa terra. Quantas vezes, amados, talvez eu já fui impedida de falar do amor do meu Deus Todo-Poderoso, mas chega uma hora, amados, que nada vai de encontro com os planos de Deus, porque Ele joga por terra e os planos dele é vitorioso, porque é Ele que tem a chave da vitória, o controle é dele, o poder é dele, a glória, o poderio é dele. Louvado seja o nome do Senhor.
Amado, nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem as suas também instruções. Deus, Ele instrui o seu povo. Deus, Ele instrui o seu povo para uma batalha, para uma guerra. Deus instrui o seu povo para que eles não vá e não percam a guerra, o qual eles tanto almejam alcançar. O nosso Deus é estrategista. O nosso Deus é estrategista. Deus colocou no coração daquele povo um propósito de orar a Deus, de consagrar sua vida, de jejuar aquele que vive e reina para todo sempre, que era somente Ele que tinha o poder para revogar aquele edito do rei. Aquilo que vai de encontro conosco, com nossos quereres, aquilo que vai de encontro com as nossas expectativas, ela vai ao encontro do Deus vivo e Ele entra na batalha e dá a vitória ao povo dele. Aleluia, Xanda, Rábia, Candarábia. Deus, Ele tem as suas promessas. E as promessas, os planos dele não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser impedidos. Se os planos dele estava escrito que iria acontecer, tinha que acontecer. Eu não sei qual é o motivo. Eu não sei o que vocês durante este período oraram a Deus, conversaram com Deus, derramaram as lágrimas, jejuaram. Eu não sei qual é o propósito. Mas aí está o tema, em busca da vitória. A vitória, amados, ela se dá de muitas maneiras. Eu posso alcançar a vitória do filho que se distanciou do caminho do Senhor. Eu posso alcançar uma vitória de um emprego. Eu posso alcançar a vitória de um esposo que não serve a este Deus vivo. São muitas e muitas coisas que nós pedimos para este Deus. Muito pedimos, mas pouco muitas das vezes fazemos. Muito pedimos, mas pouco muitas das vezes fazemos. E eles, amado, quando chegou ao ouvido de Esther, Mardoqueu já estava jogado à porta do palácio, vestido de saco. Era uma vestimenta, que com aquela vestimenta ele não podia chegar ao palácio. Porque era uma prática que eles usavam para demonstrar que eles estavam no sofrimento, no momento de angústia, no momento que somente eles e Deus, amados, uma tristeza. Quem ficaria alegre se soubesse, se saísse uma lei que viesse de encontro com seus parentes ou com o nosso estado do Pará, para que fosse exterminado? Qual seria a reação do povo de Deus? Nós iríamos orar. E quando nós oramos a Deus, quando nós oramos, nós pedimos a Ele. E este pedido cabe a Ele, se Ele vai responder ou não. Porque são a vontade dEle. É a vontade dEle que prevalece. E a vontade dEle era que o povo judeu, eles não morressem. E eles não morreram, louvado seja Deus. E eles não foram mortos, amados. Foi necessário a rainha Esther convocar também as moças do palácio. E também jejuar por ela. E ela também jejuar. Porque não podia, amados, se apresentar na presença do rei, mesmo ela sendo esposa do rei, se não fosse chamado.
poderia ser morto. E é por isso que fala aqui neste versículo: se perecer, pereci. Mas que ela pereceria, mas pereceria com a cabeça erguida. Pelo povo judeu, pelo seu povo. E Amã, amados, Amã com seus planos, guiado por Satanás, porque ele que está por detrás de tudo aquilo que agrada ao nosso Deus Todo-Poderoso. E eu não sei quantas vezes o adversário, ele tentou impedir que este culto ele fosse realizado hoje. Mas o jejum, a oração, chegou ao trono de Deus. E hoje está sendo realizado este tão maravilhoso culto. E eu estava aqui sentada, dizendo: Deus, culto maravilhoso. Eu já sairia daqui, Senhor, muito feliz, mesmo se não tivesse oportunidade, porque já ouvi tantas palavras do Senhor nosso Deus, tantos louvores em gratidão a Ele, por este grande privilégio dele ter honrado cada uma de você. Eu sei que não é em vão que vocês fazem parte deste ciclo de oração aqui em Santa Bárbara. Eu sei que vocês têm propósito, vocês têm orado, vocês têm buscado ao Senhor e têm crescido este rebanho. Minha igreja linda, rábia, panai, eu ainda tenho muitas coisas para realizar em Santa Bárbara. Antes de eu tomar minha igreja para os céus, eu ainda tenho propósitos que ainda falta ser realizado aqui neste lugar. Os meus planos, eles não são frustrados, porque eu estou no controle da igreja de Santa Bárbara. Deus me trouxe em Santa Bárbara para dizer que os planos dele não são frustrados. Os planos do Senhor na vida do círculo de oração não são frustrados, é porque ele está no controle. Quando nós colocamos ele no centro, quando nós colocamos o Senhor no centro de todas as coisas, nós vemos a barreira cair ao chão. Pastor João Pantoja, Deus manda me dizer nesta noite: breve será o tempo aqui neste lugar. Eu estou preparando um lugar. Eu vou te avisar, meu servo, rei da Arábia. Não te precipitas, filha Arábia. Não te precipites, chorei, Arábia. Eu estou vendo como eu vou fazer. Esta passagem aqui, amados, ela não foi em vão. Ela não é em vão. Os planos de Satanás era te tirar muito antes, há 2 anos atrás, deste lugar.
Porque Deus manda falar para a igreja, pastor. Porque Ele quer assim. Há 2 anos assim me diz o Senhor dos Exércitos. Satanás criou um plano para tirar o pastor João da cidade de Santa Bárbara. Eu não conheço a história deste lugar. Daqui o pastor João já viram muitas pessoas aqui, pastor. Você nunca me viu. Você sabe por quê? Eu vou lhe contar por quê. Um dia que eu me preparei para vir, o Senhor disse para mim: não vai. Eu vou te levar lá em Santa Bárbara, mas em outro momento. E eu vi a postagem dos irmãos, todos vieram. Fiquei muita vontade. Mas o Senhor disse que não era para me vir. E depois eu entendi. E depois eu entendi naquele dia que eu fui chamada. E hoje de novo. Igreja, cuidem deste grande homem de Deus. Eu não vim de Acará para exaltar pastor João. Longe de mim essas coisas. Deus me conhece. Mas vocês têm um grande pastor de Deus. Um grande líder do Senhor Jesus. Eu falo com lágrimas porque vocês não sabem. Pastor, muitas das vezes as pessoas querem tirar o pastor antes da hora. Mesmo o pastor sabendo que não é a hora. Porque Deus fala com eles. Eu lembro um dia, pastor, Deus reservou isto. Preciso falar. Um dia nós estávamos numa reunião do círculo de oração. Todo mundo tinha medo, pastor, de entregar uma profecia para o Senhor. Não sei se o Senhor soube disso. Eles tinham temor de entregar. E eu não tenho, pastor, porque é Deus. Se você teme, porque não é Deus. Porque quando é Deus, Ele assina embaixo. E Ele mostra que foi Ele quem falou. E nesse dia, eu estava sentado atrás, ele pegou o microfone, o Senhor me levantou e disse: diz para ele que não é a hora dele ir embora daqui da cidade de Acará. Senhor, lembra? Somente essas palavras, o Senhor disse para ele: ainda não é a hora, eu vou te avisar. E hoje, pastor, Deus me trouxe de novo aqui para falar que ainda não é a hora. Eu não sei o que o Senhor e Deus, mas Ele diz: ainda não é a hora. Deus, Ele tem os melhores para os seus. O melhor de Deus para vir para a tua vida. É onde tu vai ser jubilado, meu servo. É onde tu vai ser jubilado. Ah, igreja! Grandes os planos de Deus na vida do pastor João e na vida da igreja de Santa Bárbara. Aproveite o tempo, porque passa muito rápido. E até hoje, aquela cadeira que Deus me mostrou, que eu lhe contei. Eu não posso falar aqui, mas o Senhor já sabe. Deus tinha planos para ele voltar para Acará. Ele sabe disso, porque não foi o tempo de sair. E quando não é o tempo, então não concluiu o que Deus tinha para fazer. Mas existe muitas
coisas. Assim como diz esta palavra aqui. A mãe tramou durante 30 dias. Esther, durante 30 dias, ela não era colocada para estar na presença do rei. Não sabendo ela que a mãe estava tramando por detrás. Muitos tramam, mas Jesus é glorificado na vida daqueles que adoram e exaltam o seu nome. Aqui a palavra do Senhor, já posso concluir. Então, Esther, amados, ela foi uma líder do povo de Deus. Então, ela foi escolhida, sim. Não foi em vão que ela foi para aquele palácio. Se não fossem os planos de Deus, quantas moças virgens e bonitas não estavam ali? Glória a Deus, aleluia. Querendo ser esposa do rei. Aleluia. Mas só é aquilo que Deus quer. Porque Ele trabalhou com um propósito. Para lá na frente Ele dá o livramento. O livramento de Deus nesta cidade. Deus está livrando a cidade de Santa Bárbara. Através do jejum de oração, do ciclo de oração da igreja de Santa Bárbara. Mulheres que consagram a sua vida. Mulheres que oram e Deus ouve a oração. Ah, rei na rabe, berada. Nai, biaca, biacanara, manai. Ah, igreja do Senhor. Breve será o tempo. Breve será o tempo. Como tem o tempo para todos os propósitos embaixo da terra. O tempo é quem comanda, é Ele. O tempo quem comanda é Deus. Aleluias. Umas observações aqui. Então foi, amados, ela foi uma mulher corajosa. Ela foi uma mulher astuta. E uma mulher ousada. Corajosa, porque ela poderia ter sido morta. Mas ela foi. E Deus estava com ela, porque antes dela ir, muitos querem ir, mas não querem orar. Muitos querem ir em busca de um emprego, de alguma coisa, ou falar com o prefeito, com alguma autoridade, mas não se quer falar com Deus. Mesmo ele sendo o esposo, né, dela, o rei, né? Mas ela jejuou junto, né? Antes de se apresentar a ele. E Deus estava no negócio, já tinha decretado, louvado seja Deus. E desde já, amados, eu agradeço a oportunidade. O tempo é o inimigo. Né, pastor João? Pastor João, o Senhor é muito.
Glórias a Deus. Muito obrigada pelo convite. Deus abençoe esta igreja. Glórias a Deus. Meus amados, acabamos de ouvir a palavra de Deus sendo pregada pela nossa irmã. Glórias a Deus. Eu tenho, já há algum tempo, que eu tenho falado nas igrejas por onde eu tenho passado, porque acredito que assim como é comigo, assim como acontece comigo, acontece com muitos dos irmãos que estão aqui nesta noite. A gente participa de culto que a gente sente assim, de uma maneira muito impactante, Deus falando conosco. Deus falando conosco. Eu não sei se os irmãos estavam, todos os que estão aqui, se estavam lá, parece-me que sábado, na festa dos jovens, lá no Templo Central. Quando veio aquela pregadora lá de Belém, acho que sexta-feira, parece meu sábado. Foi sexta. Sexta, aquela pregadora lá de Belém. Aquela mulher, quando ela estava pregando, eu senti assim, me veio na mente, aquele texto, quando Jesus entrou no templo. Quando Jesus entrou no templo, a Bíblia diz que vendiam pombos, bois, ovelhas, tinha mesa de cambistas, e Jesus pegou um azorrague, diz a Bíblia, e saiu dando de azorrague nos que vendiam, e saiu dizendo assim: está escrito que a minha casa é casa de oração, e vocês a querem fazer convite de ladrões e salteadores. E saiu virando as mesas e dando mesmo de azorrague naqueles que estavam profanando o templo de Deus. Quando aquela mulher estava pregando lá, me veio assim na mente, assim, aquela cena lá do templo, lá quando Jesus entrou lá no templo. Parecia ser na minha visão que o Espírito Santo estava pegando assim pelo cabelo ou pelo peito dos crentes, batendo assim no rosto deles, assim, ó. Porque aquela mulher, ela falou assim com tanta convicção, com tanta autoridade, que parecia que ela estava vendo a vida de alguns crentes ali, né? Parecia que ela estava vendo. E ela não falou com ninguém, ela chegou no meio do culto, o culto já tinha começado, ela não falou com ninguém, ela chegou atrasada no culto, e veio passando para o púlpito, e logo depois foi dada a oportunidade para ela. Eu não conheço, ninguém a conhece, só quem conhece é o pastor Lucivaldo, só o pastor Lucivaldo que eu conheço. Mas eu senti assim, que ela saiu, o Espírito Santo, não foi ela não, foi o Espírito Santo, saiu dando assim, tapa na cara de crente. Crente que gosta de fuxicaria, que gosta de coisa, gosta de aumentar, de papapá, de coisinha para cá, coisinha para ali. Eu vi naquela hora assim, o Espírito Santo. Agora o que eu questiono na vida de muita gente, na vida da igreja, é que muita gente hoje, às vezes sai de um culto como esse, ou como aquele, ou como esse, e às vezes sai até dizendo, que eu tenho ouvido já muita gente dizer: poxa, pastor, mas o culto foi uma bênção, o Senhor falou comigo de uma maneira muito forte. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus.
Porque é muito bom quando a gente sente que Deus fala com a gente. Muito bom. É sinal que Ele, ainda que Ele nos exorte, ainda que Ele nos corrija, ainda que Ele nos chame a atenção, mas é bom quando a gente sente que Ele falou conosco, né? Porque é sinal que Ele está nos vendo e que Ele está zelando por nós. Ainda que seja para nós nos corrigirmos, mas Ele está zelando por nós. Mas o que eu questiono é que a pessoa ouve Deus falar e não muda. Não muda. Do que adiantou Deus ter falado? Mudou a sua vida? Mudou a sua vida? Porque eu tenho um dito meu, que o Espírito de Deus só faz na vida do crente aquilo que o crente permite que ele faça. Se você não quiser que ele faça, ele não faz. Cada um de nós temos aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Certo? Aí podemos, já tenho visto crente dizer, eu não vou no culto de